Olá, amigas e amigos, muito obrigada pela sua audiência. Nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Sebrae, quando eu falo essa pequena palavra, a gente já espera coisa boa, não é verdade? Capacitação, orientação jurídica, ideias de negócios, consultoria empresarial, ferramentas de gestão, internacionalização da nossa empresa, sustentabilidade. Você achou muito? Então você se enganou. Porque o Sebrae é tudo isso e muito mais. Porque eu tinha que dar só uma palhinha aqui para fazer a abertura do programa. Porque o grosso mesmo vai vir agora, na nossa entrevista, que você já sabe. Logo depois do comercial. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é carioca, engenheiro de produção, formado pela UFRJ, fez mestrado na mesma área pela COP e MBA executivo em finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Tem vasta experiência no apoio às pequenas e microempresas, tendo ocupado, entre outras funções importantes, o cargo de diretor superintendente do Sebrae do Espírito Santo. Ainda nesse estado, foi secretário adjunto de Administração Estratégica da Prefeitura de Vitória. Ocupou também a vice-presidência do PRODERJ, que é o Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é diretor superintendente do Sebrae Rio de Janeiro. Seu nome é César Vasques. Que prazer te receber aqui, César. Legal. Mesma coisa, Glória. Pois é, eu vou ousar chamar o Sebrae do novo Sebrae agora a partir da sua gestão. Você pode contar para a gente o que você tem implementado de novidade ali, otimizando todas as funções, que o site de vocês é uma coisa riquíssima, né? Acho que se você passar pelo Sebrae, só o fato de você escutar a experiência de vida das pessoas que nos procuram, das pessoas que a gente atende, dos candidatos a empresários, dos empresários, já é um aprendizado fantástico. Você vê, a gente está caminhando no Sebrae do Rio de Janeiro para aproximadamente 150 mil empresas, entre empresas, empreendedores individuais, atendidos por ano. Uhum. É muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando de um percentual aproximado de quase 20% do universo de todos os empreendedores do estado do Rio de Janeiro, por ano. Quer dizer, assim, imagina quantas histórias rolam quantos sonhos, quantas expectativas de sucesso, de mudança de vida tem cada um desses atendimentos. Que bacana você ter esse tipo de consciência, né? Porque realmente o que seria de nós sem o Sebrae, com toda a capacitação que vocês fornecem, com tantos serviços gratuitos e de tão bem elaborados. Quer dizer, vocês têm cartilhas e treinam as pessoas de uma forma exemplar. Pois é, essa talvez seja assim, o ponto de partida do que você chamou do novo Sebrae para a gente, foi uma constatação de uma enorme oportunidade, às vezes, ao mesmo tempo, uma peculiaridade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma economia que vive um momento espetacular, o Estado vive um momento muito bacana, com crescimento, com uma taxa de desemprego baixa. No entanto, no âmbito da micro e pequena empresa, o desempenho do Rio de Janeiro é inferior à média nacional. Ah, é? Interessante assim, isso. Tanto em termos da contribuição na massa de renda em geral, em termos do trabalho, como na geração, no número de postos de trabalho mesmo que é ocupado pela micro e pequena empresa. A que você atribui isso? Eu acho que tem um pouco uma herança que o Rio de Janeiro ainda convive com ela, quer dizer, assim, uma informalidade muito alta. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a região metropolitana... Perdão, mas a herança, no caso, se refere a quê? Institucional. Eu acho que o Rio, na minha opinião,
patinou institucionalmente durante muito tempo. Uhum. Eu acho que a gente vive um momento de retomada. Houve um processo também de decadência na economia. Entendi. E vive uma retomada e também uma retomada institucional. Você tem uma informalidade ainda muito grande. O Rio metrópole, talvez seja a capital, ainda mas já foi assim considerada a capital mais informal do país. Uhum. Informalidade em vários... Bom, basta ver a questão da segurança, que a gente deu uma virada, está dando uma virada, mas que a gente tinha uma marca muito ruim. Houve ao longo de algumas décadas, quer dizer, fuga de empresas daqui para outros estados, perda, né, de consistência de uma série de áreas. E isso se reflete no âmbito da pequena empresa. Claro. Uma economia que se recuperou em cima com a oportunidade de grandes projetos, petróleo, siderurgia, logística, que são grandes empresas em geral. Aqui tem uma presença também grande de estatais. E a grande desafio é você mudar essa história, não no sentido de tirar as grandes empresas, pelo contrário, mas assim, de inserir as pequenas empresas como fornecedores dessas empresas, desenvolver novos segmentos ou fortalecer novos segmentos a partir dessa oportunidade que o Estado tem. Uhum. Reduzir a informalidade. Então a gente começou a pensar nisso, a gente começou a repensar o SEBRAE do Rio. Uhum. E caminhamos para dois pilares, assim. Uhum. Um é focar mais estrategicamente, assim, quais são os setores, quais são os segmentos que a gente acha que são mais importantes para o Estado e apostar nesses segmentos fortemente. Quais foram? Nós trabalhamos 7 segmentos. Uhum. Petróleo e gás, evidentemente, que talvez seja o carro-chefe. Uhum. Empresas de base tecnológica, e um pouco mais amplo, aí nós estamos falando de TI, biotecnologia, serviços especializados. A cadeia da moda, que é uma cadeia importante. Economia criativa, que o Rio de Janeiro é responsável por uma quantidade muito grande de empregos. Dentro da economia criativa tem uma série de setores, audiovisual, música, aí se subdivide. Todas essas áreas, assim como esses também. Construção civil, que está bombando no Estado. A cadeia de alimentos, o Rio de Janeiro, você sabe talvez melhor do que eu, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro tem uma quantidade grande de pequenos produtores, mas assim, o seu consumo ainda é em boa parte proveniente de outras regiões do país. Justamente. Então, assim, qualificar essa cadeia de produtores, integrá-las à cadeia de comercialização, ampliar, isso já está acontecendo em várias regiões do Rio de Janeiro, mas a gente está montando um programa estruturado nessa área. E turismo, quer dizer, que é uma vocação do Estado. Esses são os 7 grandes projetos do SEBRAE. Além disso, a gente estruturou uma área toda focada em grandes empresas e grandes empreendimentos. Vocês pegaram os pequenos sem esquecer os grandes, de forma alguma. Grandes projetos, assim, por segmento e alguns focados em grande empresa. Aí a ideia, o conceito é outro. Comperge, como é que a gente insere os pequenos na cadeia de fornecimento, tanto da obra quanto depois de instalado o Comperge. Porto do Açu, grandes empresas em geral que têm programas de desenvolvimento de fornecedores. Aí é uma outra relação. É a grande empresa como um cliente do SEBRAE, Entendi. Não para ser atendida a ela, mas para gerar oportunidades na sua cadeia de fornecimento. É uma nova abordagem que a gente está criando. Tem essa focalização naquilo que é relevante e mais importante na economia do Estado e desenvolvimento do que a gente está chamando de uma grande máquina de atendimento, ampliar a capacidade do SEBRAE em atender. Uhum. Ao longo dos anos, o SEBRAE, assim como o Rio de Janeiro, perdeu algumas competências, a gente está recuperando e refazendo essas competências. Nós hoje em dia somos um padrão não sei o que está, mas somos o modelo nacional de implantação de um novo modelo de atendimento do sistema SEBRAE do Brasil inteiro. Olha, o Rio de Janeiro está vindo na que frente. marco legal isso. Ao invés de você atender o candidato a empresário ou o empresário que já está em atividade, em função de uma demanda específica, a gente trabalha com um modelo de diagnóstico com ele, assim, levanta quais são as necessidades dele, tem um modelo estruturado. Entendi. Que permite que se ele pode ir a Itaperuna, ele pode ir a Volta Redonda, o padrão de atendimento vai ser o mesmo.
Entendi. Ele vai ter a mesma resposta, um conjunto de sugestões sobre programas, sobre produtos, ou mesmo identificação de coisas que nós não temos em carteira, mas que podemos ajudar ele a buscar no mercado. Uhum. Você vai fazer um diagnóstico das necessidades dele, discutir com ele se é isso mesmo, se ele quer, mas com um modelo padronizado de atendimento, que isso vai evoluir também para o atendimento online, para isso a gente novas sente, sabia? tecnologias. Esse modelo que você implementou no Sebrae de gestão é facilmente comprovável por aí afora. Quer dizer, a gente que tem a oportunidade de visitar os 92 municípios, vê muita diferença em cada sucursal, é assim que você chama? Isso. Em cada loja? É assim que você chama? Escritórios. Cada escritório de negócio, né? Quando a gente entra, vê pessoas saindo com um sorriso de orelha a orelha, os serviços, em sua grande maioria, são gratuitos, Claro. não é? A gente, na verdade, o Sebrae tem serviços gratuitos para uma determinada faixa de empresários, até porque esse é um compromisso da lei geral, né? Da lei para o empreendedor individual, não se cobra taxas de abertura de empresa, não se cobra taxas de forma alguma, o que ele paga de imposto é o mínimo, é o básico. Então, o Sebrae também oferece de forma gratuita os cursos. Para os outros empresários, em geral, a gente cobra. O que é justo óbvio também. Que a gente cobra um preço muito subsidiado, um preço baixo, mas eu acho que o compromisso de cobrar é um compromisso de avaliação de qualidade. Ele sabe que ele tá comprometido com aquilo que ele está adquirindo, não é apenas uma oferta do Sebrae, e nos ajuda a avaliar a qualidade do que ele está recebendo. Esses escritórios regionais, a gente também está mudando toda a concepção da sua operação. Eles foram, em um determinado momento da história do Sebrae, um grande avanço, eles se estruturaram como um grande avanço, mas eles acabaram se deslocando da função, como eu diria, mercado não é bem o termo, mas da sua função de acesso em geral. Quer dizer, a gente está trabalhando, cada escritório desse tem que ter resultado em termos de volume, e aí investir na qualidade do escritório, investir na sua estrutura, mas tem que estar associado à meta de atendimento. Nossa, que interessante. Hoje o Sebrae, o sistema Sebrae é avaliado por metas. A gente recebe recursos que são provenientes de contribuição das grandes empresas, não é contribuição voluntária, é contribuição obrigatória, é um recurso dito como recurso parafiscal, né? Temos uma gestão própria, mas agora a gente presta contas não apenas formalmente do recurso, mas a gente presta contas também do resultado da aplicação desse recurso. Quantas empresas a gente atende, tipos diferenciados de atendimento, tipos de programas que a gente executa, a gente pactua ano a ano com o sistema como um todo, tendo como base o número de empresas em cada estado. Você ter vindo de outros estados, você acha que somou muito para que você então tenha uma visão mais macro, vendo o Rio de Janeiro assim, tendo essa posição agora? Você acha que ter vindo... A minha experiência no Espírito Santo, no Sebrae, foi muito curta. Eu tive 2 anos no Sebrae do Espírito Santo, voltei para o Rio por questões familiares. Um dia, voltando de uma viagem em São Paulo, fiz um pit stop no Rio, a família já estava no Rio, e aí foi um jantar onde estavam todos os filhos. Lá em casa são 4 filhos, agora os 4 não moram mais com a gente, mas eram 4 filhos. Aí eu falei assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo assim, não podendo desfrutar disso todo dia? E aí eu já estava 8 anos no Espírito Santo, a família ficou 5 comigo lá, eu estava 3 sozinho nessa ponte aérea. Aí eu resolvi voltar. Eu falei assim, não, eu vou voltar, não dá. Agradeci, inclusive estava reeleito para um segundo mandato no Sebrae. Os Sebrae são mandatos, né? Agora são mandatos de 4 anos, originalmente eram mandatos de 2. Eu já tinha cumprido os 2 primeiros anos de mandato, estava já com o segundo ano reeleito, mas eu resolvi, falei, não, vou voltar. Mas assim, a minha experiência foi muito pequena, mas ela foi muito rica, porque eu assumi um Sebrae que estava sob intervenção. Entendi. Ele tinha passado por problemas sérios, operacionais, e quando eu assumi, de certa forma, foi um desafio. E o renascimento da instituição, que estava muito desacreditada em termos públicos, desacreditada pelos parceiros. Tem uma vantagem, para mim, o Espírito Santo não tem uma economia igual ao Rio de Janeiro, mas tem algumas similaridades. Por exemplo? Por exemplo, tem petróleo, né? Assim como aqui. Mas tem grandes projetos industriais exportadores, quer dizer, no caso do Espírito Santo, eles têm um peso mais relevante ainda do que aqui. Tem uma agricultura baseada em pequenos produtores, base familiar, talvez até maior, talvez, do que do Rio de Janeiro em alguns aspectos,
mas é muito semelhante no Rio de Janeiro. Vinha de um processo de decadência institucional complexa e o governador Paulo Artung, quando assumiu, foi quando assumiu o SEBRAE, era um momento de renovação, era uma virada no Estado. Entendi. Eu acho que isso para mim tem um peso importante, né, no desempenho de todas as instituições e da economia também, inevitavelmente. Um bom ambiente é bom ambiente para se viver, para se trabalhar, para se fazer negócios. Claro. Assim, e o Espírito Santo passava por essa virada. Tive a oportunidade de trabalhar lá com o secretário de Desenvolvimento atual daqui. Júlio Bueno. Exatamente. Trabalhamos juntos e agora estamos trabalhando juntos outra vez. Então, assim, para mim foi uma experiência muito, muito rica em 2 anos, que me serviu muito para... Naquele momento, o SEBRAE estava construindo o seu modelo de atuação em projetos coletivos e eu participei dessa discussão, então me deu um conhecimento sobre a instituição muito grande. Então, me ajudou muito aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a marca SEBRAE ela é muito querida, ela tem um recall positivo. Quando a gente fala SEBRAE, você sente isso também? Olha, remete a coisa boa, né? Remete eu costumo dizer que é uma instituição que você não dá má notícia para ninguém. Quer dizer, assim, isso é fantástico. Né? Imagina assim, eu já trabalhei em área pública, né? Quer dizer, assim, governos estaduais, governos municipais. Assim, às vezes você tem que dar má notícia, né? Às vezes nem sempre tudo. Às vezes você tem que assumir a responsabilidade sobre problemas graves. O SEBRAE, em geral, você só dá boa notícia. Poxa, que delícia. Você lida com o sonho das pessoas, com sucesso. É claro que tem problemas, como em qualquer instituição, mas tem essa característica. O que reflete muito na postura do colaborador do SEBRAE. São pessoas entusiasmadas. Muito. Né? Quer dizer, assim, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, o SEBRAE tem um corpo de colaboradores que trabalham muito. Assim, se dedicam muito ao trabalho. Isso dá gostam, pra ver têm prazer no trabalho que fazem. Isso dá para ver no material que a gente recebe de mídia, né? Vocês têm revistas, catálogos e sempre vários tipos de material em papel que a gente recebe com uma gama de gráficos e fórmulas e maneiras e fotografias e textos muito bem redigidos. Quer dizer, isso só pode ser resultado de um trabalho feito com amor, né? Pois isso talvez seja uma das características mais interessantes. Eu sempre defendi isso em todas as instituições que eu passei, quer dizer assim, tem que ser feliz, né, no trabalho, né, esse negócio esse estilo de liderança que tem como missão perturbar a vida dos outros, né, quer dizer, não, porque tem algumas lideranças, alguns chefes que têm o prazer de apurrinhar a vida dos seus comandados, né, quer dizer assim, é o cara que faz a fama de mal e não sei o que. Então, que toma um copo de fel antes de ir para o trabalho. Pois eu acho que isso não é... Evidentemente, todos trabalhamos com metas e com obrigação de desempenho, não é um problema de ser bonzinho ou não ser bonzinho, mas todos queremos ser felizes, ter respeito um pelo outro no ambiente de trabalho, responsabilidade é bom social, e nós gostamos. É isso também, né? Quer dizer, assim, essa forma de lidar no trabalho. Mas você estava falando das diferentes publicações do SEBRAE, você imagina, quer dizer, a gente trabalha ajudando a pessoa a abrir empresa. A gente trabalha capacitando o empresário nos elementos básicos de gestão. A gente trabalha ajudando, oferecendo consultoria para dentro da empresa. A gente organiza programas de trabalho coletivos com grupos de empresários setoriais que montam estratégias coletivas, né, de trabalho comum para buscar melhorar o mercado para aquela área. A gente tem programa de consultoria tecnológica. São coisas, às vezes, que o nosso público, às vezes, não conhece. A gente tem até faz um esforço muito grande. Você tem um programa com o SEBRAE Tech, por exemplo, vou dar um exemplo. É um programa de consultoria tecnológica, onde a gente tem uma rede muito grande de instituições e empresas privadas com diferentes modalidades, desde metrologia, marcas e patentes, consultoria para melhoria do processo produtivo, propriamente dito, mudança de layout, constituição de marca, como eu falei, onde o SEBRAE entra com, dependendo da situação, entre 70% a 80% do recurso, o empresário entra com complemento. Olha, nem sabia. E é uma rede enorme de consultores, alguns nas universidades, outros em empresas especializadas
em oferecer serviços tecnológicos. Vocês pensam a empresa pelo empresário, né? Tem todo esse... A gente chega junto e oferece a ele um cardápio de soluções. Entendi. É claro que compete sempre ao empresário A decisão final. decisão Mas final, o MENI, porque às vezes a pessoa está focada e não consegue ver, ou então está preocupada com determinada área, vocês realmente expandem. É tão amplo, é tão legal isso que você está falando, porque, olha aqui, quando eu falei negócio do novo modelo de atendimento, uma das coisas que a gente teve que trabalhar foi, a gente criou uma base de informação com tudo que a gente tem. Uhum. E aonde essas diferentes produtos e soluções se aplicam dependendo da situação, do estágio de desenvolvimento daquela empresa, da demanda que o empresário nos traz. Uhum. Porque o que acontecia antes é que é tanta coisa que o próprio colaborador que está na cara do gol, ali de frente com o empresário, ele não consegue, ele não lembra de todos, ele não sabe quais são, ou tende a indicar os que ele conhece mais. A gente montou um modelo que traz o cardápio todo, explica cada um deles. E isso assim, aumentou em muito a nossa possibilidade de atendimento, né? e inclusive opções de atendimento para esse cliente. Para quem está em casa agora, por exemplo, que é uma pessoa que sempre quis ter um pequeno negócio, mas tem medo, acha que não pode, que não tem cultura nem dinheiro suficiente, mas tem uma boa ideia, o que você sugere para esse tipo de perfil? Bom, primeiro é buscar informação. No nosso site tem algumas, né, no sebrae.com.br, você tem várias, algumas não, tem muitas ideias de negócio. Em geral, o cara que busca, ele tem alguma habilidade ou tem algum conhecimento uma ideia na familiar, cabeça. alguma coisa que ele já pensou. Então, assim, a primeira dica é não desistir. É isso, porque antes de começar a dizer para ele quais são os problemas, não desiste. Assim. Que bom. Os problemas virão, mas assim, não desiste. Vai fundo porque vale a pena. A segunda é buscar informação. Sabe? Aí o site do Sebrae é uma fonte, às vezes, se nos procurar, a gente pode, através dos nossos canais de comunicação, a gente pode oferecer outras opções de informação para ele, ter um pouco de informação do negócio, como é que funciona, eventualmente visitar negócios semelhantes. Aí depois vem uma segunda etapa que já é de planejamento, ele montar um pequeno plano de negócio, pelo menos saber quanto é que ele vai investir, quanto é que ele vai precisar. Uhum. Aí já é a dimensão mais administrativa antes de começar o troço. É sempre prudente fazer isso porque, assim, às vezes ele não faz nada disso e dá certo, é claro. Uhum. Assim, também não tem fórmula mágica, mas tem, assim, percentual de fracasso é maior quando ele não se planeja. Afinal de contas, qualquer negócio sempre tem a possibilidade de não dar certo, faz parte do jogo da economia e do mercado. Não há 100% de garantia para nada. Quem disser que tem a fórmula de um negócio funcionar com 100% de segurança... Está mentindo. Está mentindo, isso não existe. É matar um leão por dia, principalmente quando você está falando de um pequeno negócio. Mas, se ele se planeja, se ele busca informação, ele já tem uma... Mas eu acho que a primeira dica não desista. Segura o seu sonho e vai em frente. Agora, César, aquele cara assim, um pipoqueiro, uma pessoa que vende bala, que elas, às vezes, eu vejo testemunhos de pessoas que procuraram o Sebrae e viraram donos de lojas de bala, ou então agora estão fornecendo milho para os outros pipoqueiros. Então, assim, é esse o caminho, né? Quer dizer, você acreditar, não desistir, procurar um escritório. Olha, possível. O Brasil passa por grandes transformações e uma transformação importante foi a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Uhum. E agora a figura do empreendedor individual. Uhum. Explica rapidamente. O empreendedor individual permite um empreendedor, a maior parte deles aí estão na informalidade, como um pipoqueiro, que ele é praticamente um autônomo, ele pagando aproximadamente R$25, que é totalmente palatável, né? Por mês, possível. Ele tem direito à Seguridade Social, né? Passa a contribuir para a Previdência. Ele pode ter um faturamento máximo de R$60 mil por ano. Ele pode ter até um funcionário. Ele pode ser ele mais um auxiliar, né? Por exemplo, uma pessoa que faz serviço doméstico, de bombeiro hidráulico, ou um pintor e mais um auxiliar. Um ajudante. Ele passa a ter um CNPJ.
ele passa a ter um alvará de funcionamento, se for um local que tem um estabelecimento, ou for na casa dele o estabelecimento. Legaliza, dá dignidade, ele se né? organiza, tem um Isso faz estatuto toda legal. a diferença. É isso que eu queria que você falasse. Ele pode fornecer para outras empresas, e tem áreas que são bastante interessantes. Essa parte de serviços, a área de eventos, que no Rio de Janeiro é uma área importante, tem muita gente autônoma prestando serviço, que pode prestar Agora serviço dá nota fiscal. muito mais barato do que você ter que montar uma empresa de pequeno porte, que já é mais barato do que uma empresa grande, mas é mais barato, a nota fiscal é mais barato, quer dizer, o imposto que você paga é mais barato, isso facilita o fornecimento, né? Quer dizer, facilita você entrar nessa cadeia de fornecimento de outras empresas, além do que vender ao público em geral, ter acesso a crédito, acesso a serviços financeiros. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho, na verdade a iniciativa é do superintendente do Banco do Brasil, mais do que nós, recentemente, eles pegaram todo o mapeamento que a gente deu para ele de clientes nossos de empreendedores individuais e viram quais são os que já são clientes do Banco do Brasil, quais são os que podem ser potenciais clientes do Banco, e estão correndo atrás para dar crédito para esse pessoal, se eles quiserem expandir negócio. Então, vira uma interseção, né? O cara já tem o CNPJ, ele tem mais facilidade de ter acesso a esse tipo de coisa. Eu acho que essa está sendo uma revolução no Brasil, e no Rio de Janeiro é particularmente importante quando a gente fala de reduzir a informalidade em comunidades pacificadas e mudar esse ambiente de negócios nessas localidades. Olha, fechou com chave de ouro, porque isso aqui eu achei a parte mais bacana de tudo que você disse, que foi extraordinário. Porque a gente está aqui para isso, né? Para educar, para mostrar os caminhos, para quem está em casa, que ainda não sabe como é que é. Então, o lugar que a gente, a priori, depois de não desistir, procura é o site do Sebrae, não é isso? Exatamente. Dá o site, por favor. www.sebrae.com.br. Nós temos os nossos 0800 também. Ah, por favor. Que é o 0800 570 0800. Quer mandar um recado para alguém? Um beijo, um abraço para a sua equipe? Primeiro, agradecer a toda a minha equipe que tem trabalhado muito, a gente tem batido todas as metas e tem sido muito feliz. E mandar um beijo para minha esposa, para minha família, assim, que estão sempre junto comigo. Quero te agradecer muito por essa entrevista super esclarecedora. A gente vai ficar no YouTube para o resto da vida, para todo mundo que quiser saber como é que deve fazer, já poder acessar e assistir tudo que você disse. Obrigada pela tua presença. Obrigado. Foi muito enriquecedor para nós. Tá? Eu também quero mandar um beijo para a Cláudia, para todos os seus filhos, 4, que você falou, que fizeram, então, o César voltar para o estado do Rio de Janeiro. A gente quer agradecer imensamente a você que nos acompanha aqui, que a gente sabe muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha, então, muito obrigada pela sua. Fiquem com Deus. Até o próximo programa, sempre assistindo aqui nos nossos canais. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo. Tchau, tchau. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.